Olá, pessoal. Eu estou aqui hoje com o patrão do CTG Trempe de Aço, Renato Melo Batista, e nós iremos conversar um pouco sobre a importância da regularidade cadastral das entidades tradicionalistas, os CTGs. Seja bem-vindo, Renato. Obrigado pelo convite. Quero parabenizar você, Joana, pelo trabalho que tu está fazendo, se dedicando a explicar para as entidades como tem que agir, dessa forma correta para agir, porque todo mundo está atrás da informação e é bastante coisa para ser feito. Mas te parabenizo pelo teu trabalho que tu está fazendo. Vai ficar bem mais fácil para nós aqui de Soledade deixar os CTGs em dia, como a gente fala. Agradeço essa deferência, mas ao mesmo tempo já vamos aproveitar para dizer às pessoas que nos acompanham da importância de se ter uma entidade realmente em dia com seus atos cadastrais. E o patrão Renato, ele é uma pessoa que utilizou-se dos serviços do cartório para fins de fazer esta regularidade. E eu pergunto, foi difícil de fazer essa regularidade? Nós tínhamos no cartório de registro civil das pessoas jurídicas o registro da fundação através do seu ato constitutivo, que foi o estatuto, devidamente registrado, mas isso aconteceu há bastante tempo. E agora, em face das necessidades de buscar verbas, de fazer a representação perante órgãos públicos, surgiu, então, esta situação de que não havia uma regularidade dessa entidade de forma atualizada, né? Então, eu te pergunto assim, esse procedimento que foi realizado foi difícil? Você teve acompanhamento de outros profissionais? Como é que se deu isso? Com certeza. Fácil não foi, né, Joana? Porque era uma coisa nova para nós da entidade. Nenhum patrão tinha passado, nenhum tinha feito isso. Então, a gente teve que começar uma coisa do zero, como eu estava te falando há pouco. Nós não tínhamos nenhuma escritura pública do terreno em nome da entidade. Quando a gente começou a se deparar com essas situações, nós vimos que era mais para frente ainda, que nós tínhamos que começar lá pelas atas, registrar as atas para poder constituir a entidade, né? Para aí começar. Desde 84 nós tínhamos atas para serem registradas, que nunca tinha sido feito. O estatuto também tivemos que mudar, que era um estatuto antigo, tivemos que atualizar. Mas, com certeza, quando a gente chegou no cartório, a Joana sempre nos ajudou, nos disse como que nós teríamos que agir. Tivemos, sim, que ter um advogado que nos ajudou, tivemos que ter um contador também, e por aí foi. Muito caminho andado. Mas, no fim, deu tudo certo. Hoje, a entidade, a associação Trempe de Aço encontra-se totalmente em dia com seus atos constitutivos devidamente registrados, averbados. Houve a alteração estatutária também, que teve o acompanhamento de um profissional advogado, e as atas de eleição das diretorias, porque passou o CTG durante todo esse período, desde a sua fundação, lá em 1984, até a data de hoje, estão todas registradas. E esta sistemática de buscar fazer as averbações das atas de eleição é que dão a regularidade para a entidade poder atuar. Veja bem, você traz uma situação que vocês tinham um terreno, mas de direito vocês não tinham a propriedade, não tinha sido realizado a escritura deste terreno, vocês queriam fazer melhorias e tudo esbarrava na legitimidade de atuação. Então, hoje, depois de todo esse procedimento realizado no cartório, vocês conseguiram, então, formalizar essa escritura pública
E o CTG, ele tem hoje, então, a propriedade desse terreno. Com certeza. Como eu disse, depois de muito tempo percorrido, muita coisa aconteceu, mas tudo certo. Conseguimos pleitear, inclusive, incentivo do Estado, né, para melhorias no nosso pavilhão. E desde ali já começou os empecilhos, né, para conseguirmos essa verba perante ao Estado. Mas logo que tudo se encaminhou, que tudo estava em dia, foi fácil de conseguir, digamos assim. A gente se cadastrou, já recebemos uma verba de 230 mil, que a gente está construindo o pavilhão novo, mas sem tudo isso em dia, sem o estatuto em dia, sem a ata em dia, sem constar o que a entidade é de verdade, a gente não ia conseguir. Então, estando em dia hoje, a gente já conseguiu. E estar em dia significa que o estatuto ele foi registrado, houveram as alterações estatutárias mediante a convocação de uma assembleia, onde houve a aprovação pelos associados e aquelas finalidades de existência da associação do CTG, ela foi adequada às exigências do movimento tradicionalista gaúcho. Então, isso dá legitimidade cadastral para a entidade, o CTG, poder se habilitar em novos projetos, novas verbas que surgirem, de forma que consigam cada vez mais desenvolver a atividade tradicionalista e cultural aqui em nosso município. Isso aí. Como a Joana disse, nós estávamos conversando agora há pouco, muita verba tem liberada. Então, cada entidade que estiver com a documentação em dia pode estar pleiteando verbas e tem valores bons. Tem muita coisa aí que pode ser pleiteado. Então, as entidades precisam procurar informação sobre isso, mas primeiramente elas têm que colocar a casa em dia. Elas têm que colocar suas atas em dias, elas têm que colocar o estatuto em dia, para ver qual tipo de verba vai ser pleiteado. Isso tem que, para ver se vai ser necessário uma alteração de estatuto, mas isso tudo a Joana pode ajudar. E a eleição de uma diretoria, qual é o prazo que geralmente fica-se uma gestão? O prazo é de 1 ano. Sempre anual tem que ser feito uma eleição. Pode-se manter a mesma diretoria, desde que seja feita. 20 de setembro tem que ser feita uma eleição. Pode-se manter o mesmo patrão, conforme está no estatuto de cada entidade, né? No nosso caso, pode-se manter o mesmo patrão, desde que seja feita essa reunião, essa chamada toda a patronagem, que a patronagem esteja de acordo, que seja feita uma votação, uma ata e seja registrado, né? Isso é o mínimo. É nesse aspecto que nós queremos chamar a atenção. A cada nova gestão devidamente eleita, deve ser feito uma ata e esta ata ela tem que ser levada a registro e averbação junto aos seus atos constitutivos. E aí, feito este procedimento, é extraída uma certidão e esta certidão do registro desta ata dá legitimidade para o patrão do CTG atuar, se habilitar em projetos, atuar junto a instituições bancárias, junto a outros órgãos que se fizerem necessários. Inclusive, quando há necessidade de se fazer uma escritura pública, por exemplo, quem é que tem legitimidade? É o patrão. E onde é que está escrito isso? Na ata de eleição. E esta ata tem que ser levada a registro. Então, a importância das pessoas que compõem as entidades tradicionalistas terem essas informações. E isto, Renato, não é só questão cadastral junto ao cartório de registro civil das pessoas jurídicas, mas também deve ser feito a regularidade junto à Secretaria da Receita Federal, porque a cada gestão se muda o patrão, automaticamente tem que se atualizar na Secretaria da Receita Federal o responsável pela entidade, pela associação. Se permanece o mesmo, então continua, mas houve uma ata
de eleição, houve uma assembleia, melhor dizendo, de eleição, e reduzindo a termo as tratativas devidamente aprovadas, lavra-se a ata que leva-se a registro. Isso aí. Então, assim, da mesma maneira que nós temos que promover a atualização cadastral através dos eleitos da nova gestão, a cada exercício deve ser feita uma prestação de contas. A associação precisa fazer uma assembleia geral no final do ano e prestar conta de todo aquele período de gestão, para fins de que as contas sejam aprovadas, lavrada uma ata e esta ata também venha a ser registrada. E isso dá a certeza da entidade, da associação estar em dia, estar regular com seus atos cadastrais e com as suas obrigações, com total transparência. Então, nós agradecemos a presença aqui do patrão, do Renato, trazendo os benefícios, trazendo as informações, a sua vivência de como foi para fazer esta regularidade da sua entidade que ele está hoje respondendo. Isso aí, para nós é um prazer dizer que aqui no município de Soledade, né, nós somos a primeira entidade, praticamente, primeiro CTG que conseguiu colocar em dia suas atas, porque a gente precisou e a gente foi atrás e viu da necessidade disso aí e agora abriu caminho para as outras entidades que vão ter que se regularizar também. E não é uma falha das entidades, eu vi que faltava uma comunicação, que nós não sabíamos. Quando assumi, não sabia que teria que ter sido feito isso. Mas quando precisamos, a gente viu da necessidade e hoje em dia a gente está regular. E para nós, do Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas, é uma satisfação saber que nós estamos contribuindo para a regularidade destas entidades, destas associações, os CTGs aqui em Soledade e também na nossa região. Obrigado, Joana. Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês. Nós que agradecemos e estamos sempre à disposição.